Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Nesse momento eu quero transmitir uma palavra. Estou há muito tempo, não lembro quantos anos atrás, Deus me deu uma palavra sobre a Copa das Amoreiras. De vez em quando alguém lembra desta pregação, mas eu creio que lembra sim da Copa das Amoreiras, mas não lembro o contexto. E eu estava buscando em Deus, falando com Deus, o que eu vou trazer no domingo, que é um dia importante, que deveria ser o dia da Santa Ceia, e eu quero avisar a igreja que a Santa Ceia será no dia da Páscoa. Depois nós vamos organizar e divulgar como será, mas será no dia da Páscoa. Nós vamos buscar no dia da Páscoa fazer a ceia, uma comunhão, um renascimento. É um dia apropriado, um dia significativo para o cristianismo, porque nos reporta um livramento. A Páscoa foi realizada a primeira vez num ambiente de crise. E nós vamos, no dia da Páscoa, então, ministrar a Santa Ceia do Senhor, quiçá no final de um tempo de crise. Porque, irmãos, nós estamos orando, foi proclamado um jejum, o Brasil está acordando para uma realidade espiritual, e eu creio que Deus tem muito a realizar ainda nas nossas vidas. Mas eu quero ler a palavra de Deus e depois nós vamos discorrer sobre o tema. A palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, no capítulo 14, versículo 1 e 2 diz: Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei de Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. Versículo 8 ao 17. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas. Pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses. E ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em redor, por detrás deles, e venha a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pela copa das amoreiras, então saí a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Veja que interessante, irmãos. A obediência
como é interessante atentar para aquilo que Deus fala. Nós observamos aqui que Davi foi ungido rei. O reconhecimento de Davi agora não era apenas de um líder ou de cabeça da tribo de Judá, mas agora ele era rei de Israel. Davi entendeu que o Senhor é que tinha confirmado a liderança dele e que era o Senhor o responsável pelas suas vitórias. Mas observa no versículo 8 que logo ele tem sido confirmado como rei, olha o que acontece. Os filisteus se levantam contra ele. E eles subiram em busca de Davi. Ou seja, tão logo veio a unção de rei, veio também a responsabilidade de um rei. Houve um levante do inimigo, os filisteus se levantaram contra ele, e ele pergunta: e agora? Quantas vezes isso acontece conosco? Nós, muitas vezes, nos deparamos diante de uma situação e perguntamos: e agora? O que será de nós? A Bíblia diz: logo saiu contra ele. Sabe, irmãos, a gente entende aqui que a vida é um processo e que cada degrau que você sobe tem um gigante para você derrotar. Tem uma frase que eu gosto que diz que o tamanho do gigante que você deseja derrubar define o tamanho da vitória que você terá. Ou o contrário. O tamanho da vitória que você almeja é o tamanho do gigante que você terá que derrubar. Então, observa que Davi era líder da tribo de Judá. E agora ele era rei de todo Israel. Conforme Deus lhe conferiu uma autoridade maior, a luta aumenta. Você que tem desejo de crescer na vida, saiba que cada patamar que você sobe é um degrau da luta também que te acompanha. Porém, Deus lhe confere autoridade e você vence a todas elas, não precisa ter medo. Muitas pessoas têm medo da liderança, porque viram em outros líderes atitudes e que eles não suportaram a batalha. Irmãos, é óbvio que quando você vai subindo o grau de liderança, o nível de sua batalha vai aumentando. Entretanto, Deus vai lhe dando recursos espirituais e materiais para que você possa vencer a peleja. Não se sinta com medo de galgar degraus na vida espiritual. Tem uma irmã que hoje não faz mais parte da nossa comunidade, que o filho dela tinha muito problema, assim, de trabalho, etc. Ela dizia: pastor, meu filho é perseguido porque ele ora, ele tem um cargo na igreja, etc. Então, o inimigo se levanta contra ele. Irmão, se a gente for pensar assim, a gente não é nada, a gente não é ninguém, a gente não faz nada. Então eu estou desconfiado que Deus deixou de me proteger e que o diabo tem mais poder. Como que funciona isso? Não. Quando Deus deu unção para Davi para ser o líder ou o cabeça da tribo de Judá, Deus lhe conferiu uma autoridade. Quando ele passou a ser rei de Israel, ele passou a ter outra autoridade, um reconhecimento maior. Os inimigos vão se multiplicar, entretanto os recursos dele é maior. Assim é na vida espiritual. Conforme você vai crescendo, o seu limite de autoridade vai sendo mais abrangente, porque você vai tendo entendimento, você vai amadurecendo. Então, irmãos, o que nós observamos aqui? Que tão logo veio a unção de rei, veio também a luta inerente ao que ele ocupava como rei. Veio a unção de rei, veio a responsabilidade de rei, só que veio a reação de rei. Quando nós queremos estar no reino de Deus, nós fazemos parte de um reino. A luta virá, obviamente, mas se nós tivermos a reação de um príncipe,
no nosso caso aqui, fazemos parte de um reinado que já tem um rei estabelecido, nós com certeza teremos a vitória do rei na nossa vida. Então veio também a responsabilidade de rei. E uma vantagem do rei é que ele sabe que tem um exército à sua disposição. E se você faz parte desse reino, você também terá este exército à sua disposição. E como nós falamos de um reino espiritual, nós temos um exército espiritual ao nosso dispor. A Bíblia não diz em Hebreus 1 que sobre os anjos não são todos eles ministros de Deus enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então este exército espiritual está ao dispor da igreja. Há ocasiões, irmãos, que o exército da terra não é suficiente. Nós precisamos invocar a bênção de Deus sobre a nossa vida, e o recurso espiritual virá. Aos seus anjos dará ordem a nosso respeito. Lá em 2 Samuel 5:10 está escrito assim: e Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Observe, irmãos, que diz que Deus era com ele. Mas nós vimos aqui no versículo 2 que Davi entendia isso, que todas as suas vitórias eram conquistadas, eram conseguidas, porque Deus era com ele, ele tinha noção disso. Então, o Senhor dos exércitos estava com Davi. O Senhor dos exércitos está com você, está comigo. No versículo 14, nós vemos: tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe Deus: não subirás. Observe, irmãos, na primeira vez Deus falou vai, e Davi derrotou o seu exército, derrotou o exército inimigo. O que acontece? Davi entendeu que a vitória era dele, mas por causa do Senhor. Ele entendia isso. Sabe, irmão, Davi já tinha um exército da terra, ele já tinha conquistado outras batalhas. Então por que consultar a Deus de novo, se ele já tinha uma batalha de experiência vencida? O inimigo era o mesmo. Irmãos, a gente entende que quando a gente ganha uma batalha, nós temos um problema de ficarmos arrogantes e achar que nós não precisamos de mais recursos. Nós devemos perguntar para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor prometeu em Mateus 28, 19 e 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós, povo de Deus, temos certeza que o Senhor está conosco. Então por que Davi foi consultar a Deus? Na primeira vez aqui, no versículo 10, ele falou: Senhor, eu subo contra os filisteus? Deus disse: sobe. Davi era um guerreiro, ele já era experiente na batalha. Sabe por que ele consultou a Deus, irmãos? E aqui Deus falou comigo. Ele está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é comigo. E você pode orar assim: o Senhor é comigo, eu sei disso, eu tenho noção disso, tenho consciência disso. O que eu quero saber, Pai, é nessa batalha específica, o Senhor estará comigo? Nessa batalha, o Senhor vai entrar comigo, né? Ou eu vou estar sozinho? É do interesse do reino que eu participe desta batalha específica? Sabe, irmãos, em tempos agora de Facebook, etc., tem tantas batalhas que não levam a lugar nenhum, tantas pelejas, tantas coisas sendo colocadas contra, a favor do reino de Deus, tantas discussões entre cristãos. Então, antes de entrar numa batalha, pergunta para Deus: Senhor, é do interesse do reino que eu participe disso? O Senhor está comigo nesta batalha específica? E Deus disse: vai. E ele foi, e ele venceu. Ele venceu e Deus foi com ele, e por isso ele venceu.
Então, irmãos, Davi tinha unção de rei, veio a responsabilidade de rei e ele teve reação de rei. Nós fazemos parte de um reino, nós temos que trabalhar por este reino, mas nós temos reações de filhos do rei. As suas reações, as minhas reações definem se eu estou alinhado com Deus. Porque às vezes entramos em batalhas que não são do interesse do reino e nós não ganhamos. Então, irmãos, no versículo 11, Davi diz: por minha mão Deus derrotou meus inimigos. E eles chamaram aquele lugar de Baal Perazim. E se você olhar no versículo 12, eles queimaram os ídolos, os deuses que os filisteus deixaram ali. Porque os filisteus abandonaram os deuses, abandonaram tudo, largaram tudo. E a batalha foi perdida. Não é que abandonaram, deixaram, porque perderam a batalha. Então, irmãos, os filisteus levaram seus ídolos para a batalha. Davi levou a presença do Senhor, a autorização do Senhor para a batalha e a promessa de que Deus daria os seus inimigos em suas mãos. Irmãos, nós temos o exército de Deus a nosso favor. Este exército não conhece derrota. E a palavra Baal Perazim significa Senhor do rompimento. Com base em tudo isso, irmãos, eu ouso dizer que Deus não somente é conosco, mas que Ele é o Senhor do rompimento. Ele vai fazer romper esta praga, e a bênção que virá após isso sobre a nossa vida será grandiosa, porque nós já estamos sentindo a necessidade de congregarmos, de estarmos juntos. Isso é claro, isso é fato. Nós já presenciamos muitas pessoas desesperançadas, pessoas que tão logo passe essa crise, vão se agarrar mais em Deus. E isso, irmão, com certeza vai ser uma vitória contra os inimigos tão grande, que muitas pessoas vão deixar os seus ídolos por meio do caminho e vão querer abraçar a fé em Jesus. Essa é a nossa esperança. Muito mais do que esperança, irmão, é uma convicção que eu tenho. Mas para que isso aconteça, você que é filho do rei, você que faz parte do reino de Deus, tem que ter reação de rei. Qual ou reação de filho, reação de quem pertence ao reino? Qual foi a reação de Davi? Consultou a Deus. Então, meus irmãos, consulte a Deus, consulte a sua palavra e depois haja. Isso é ter reação de quem pertence ao reino. Nós observamos no versículo 13 que os inimigos voltaram, eles se reorganizaram e voltaram. Às vezes você ganha uma batalha e aí abaixa a guarda. Não é época de abaixar a guarda. Ganhou a batalha, fica de olho, porque o inimigo não desiste. Ele se reorganizou e o que ele fez? Ele voltou. Davi já não tinha vencido ele. O que Davi podia fazer? Gente, vamos agrupar de novo, vamos partir para cima que a vitória é nossa. Não. Davi voltou a consultar a Deus, falou no versículo 14. Sabe o que Deus disse para ele? Dessa vez você não vai subir. Na primeira batalha que eles se levantaram contra você, você foi e venceu. Porque eu estava contigo, mas agora eu vou contra eles. Ei, irmão, por isso que a vingança não pertence a nós. Por isso que a gente aprende na palavra de Deus que é melhor confiar, é melhor obedecer. Davi, então, consultou a Deus e Deus disse não. Sabe, irmão, nós não podemos ir para uma batalha sem antes consultar aquele que é responsável pelas nossas vitórias. Davi tinha um exército da terra, só que Deus tem um exército espiritual. E você sabe que tem batalhas
que elas principiam no mundo espiritual. Nós vencemos a batalha aparente e muitas vezes perdemos a batalha espiritual. Ou os estragos são tão grandes que não compensou, os estragos espirituais não compensou a vitória física, natural. Quantas pessoas enfrentam batalhas intermináveis e desistem da fé em função das lutas? Ou seja, entrou despreparado para a guerra, entrou sem a supervisão do general, entrou sem estratégia de batalha, sem oração, sem nada, não consultou o responsável pelas vitórias, não entendeu que atrás da luta natural tem a espiritual, buscou os recursos naturais, mas desprezou os espirituais. Então a vitória é quase impossível, ou impossível. Nós temos uma batalha agora, irmãos, contra um inimigo invisível. Contra um inimigo físico, consultamos a Deus e temos armas naturais. Só que a nossa batalha agora, a nossa guerra, ela é espiritual, ela é invisível. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Cristo. Então, irmãos, nós vamos usar de recursos espirituais agora. Recursos espirituais. Os cientistas, o governo está buscando recursos naturais, recursos materiais. Apesar de que o presidente convocou um jejum nacional, então ele também começou a buscar recursos espirituais. Muitas vezes, irmãos, nós somos prepotentes, arrogantes, dominadores e cremos que somos capazes de vencer qualquer batalha, e isso não é verdade. Agora é hora de buscar uma estratégia complementar, que é buscar o espiritual, porque o nosso inimigo, chamado Covid-19, provocada pelo coronavírus, é invisível. É algo que nós não vemos, mas tem um poder destrutivo muito grande. Nós precisamos do exército invisível também. E olha que o exército invisível se colocou ao dispor de Davi, como se colocou à disposição da igreja. Ele está à disposição da igreja. Está escrito em Hebreus 1, eu já falei aqui, são anjos enviados a favor daqueles que vão herdar a salvação. E quem vai herdar a salvação? Os fiéis. E se você é fiel, este exército está à tua disposição. Davi consultou a primeira vez, foi com o exército físico e venceu. O exército físico se levanta de novo, vem contra Davi e Deus falou: opa, agora é comigo. E eu espero que nesse momento, lá no céu, esteja sendo dada uma ordem aos anjos, mediante a nossa oração, a nossa busca, a nossa fé, dizendo: basta, eu vou entrar na batalha. O meu propósito já foi cumprido. Porque tudo tem um propósito. Agora, o que acontece? Davi fala: vou contra eles. Deus falou: não. Deus disse assim: não subirás, versículo 14, não subirás atrás deles. Ou seja, você não vai atrás deles. Você vai andar em roda e vai por detrás deles. E depois você vai vir por de frente das amoreiras. Deus estava dizendo: olha, você não vai peitar o exército inimigo. Você vai rodear e vai ficar debaixo das amoreiras. Você vai ficar ali, aguardando a minha ordem. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saí a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. O que Deus falou? Você, com o seu exército, vai ficar debaixo das amoreiras. Quando você ouvir um ruído de andadura, de cavalgadura, de passos em cima das árvores, aí você vai sair à peleja. O
O que significa isso, irmão? A primeira vez Deus falou, vai, e ele venceu. A segunda vez falou, não, eu vou na frente, você só vai depois que eu for. E ele está dizendo, Davi, eu já coloquei o meu exército de prontidão. E este exército não é da terra, porque ele vai vir dos ares, por cima das árvores, por cima da copa das amoreiras. Ou seja, eu já providenciei um exército espiritual que descerá à sua frente. Ele vai descer sobre a copa das amoreiras, e ele vai entrar no exército do inimigo, ele vai enfraquecer o inimigo, e a vitória é tua. Depois você vai, e será atribuída a vitória a você, e todo o povo reconhecerá que você é o capitão, você é o líder deles. Mas o exemplo dele era de fé, era de confiança, era de atribuir as suas vitórias a Deus. Quando você ouvir o barulho, fica tranquilo, não se preocupe com o amanhã. Estou liberando o meu exército, sabe por quê? Eu me chamo Senhor dos exércitos, ou seja, eu tenho exércitos ao meu dispor, e estes exércitos vão trabalhar a teu favor. Fica calmo que eu estou descendo sobre a copa das amoreiras. Quando você começar a ouvir, você pode começar a se regozijar, você pode começar a adorar, a louvar, porque o meu exército já está descendo, o meu exército já está de prontidão faz tempo, desde o momento que você começou a orar, e no meu tempo ele descerá, e ele vai combater este inimigo que hoje, irmãos, é o inimigo invisível. Então as armas são invisíveis. O Senhor dos exércitos vai liberar o exército invisível e vai descer, conforme a Bíblia, sobre a copa das amoreiras, e vai estar na frente, vencendo a batalha por nós. Amém? Então, povo de Deus, nós temos que estar com os ouvidos atentos quando escutarmos o exército espiritual trotando sobre a copa das amoreiras. Vamos levantar um clamor, vamos levantar uma adoração e começar, irmãos, a proclamar a vitória, em nome de Jesus. Eu quero que Deus te abençoe, eu quero que este exército esteja à tua disposição. Estamos no momento de consulta a Deus, mas agora, irmãos, eu creio que estamos num tempo de cumprir esta palavra e confiar no exército poderoso, para não desesperar, para não ficar correndo atrás de soluções vãs, mas confiar naquele que pode nos dar vitória. Irmão, descansa o teu coração, Deus está cuidando de nós, Deus é bom, e Ele sabe o que faz. Tudo que Deus permite é para o nosso crescimento, porque não sobrevirá sobre nós nenhuma tentação senão humana, porque fiel é Deus, que nos dará o escape, e não nos provará acima do qual possamos suportar. Que Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, libere este exército, que descerás das nuvens com a solução, Pai. O nosso país agoniza, nosso país clama a Ti. A igreja do Senhor Jesus está buscando o recurso espiritual para uma solução natural, porque as soluções naturais não foram encontradas no mundo, porque ninguém venceu este vírus, porque por enquanto não tem um antídoto para ele. Que o Senhor ilumine os cientistas, mas até lá, Pai, desça com o teu exército a favor da nossa nação, a favor da igreja brasileira. O temor já foi gerado, Pai, e nós cremos que a vitória só virá quando o Senhor liberar o seu exército. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos, boa semana para todos. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Paz seja convosco.